temos a honra de receber o professor Cláudio Felizoni, ele que é economista e professor da FIA Business School. Professor Felizoni, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Bom dia, Luiz, um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Professor, eu queria começar falando com o senhor em relação ao IGPM. Segundo mês seguido de deflação, no IPCA também nós já tivemos deflação no mês de julho, no mês de agosto e provavelmente teremos deflação também no mês de setembro. Queria ouvir a sua análise sobre o atual momento da inflação no Brasil e se o Banco Central, na sua opinião, agiu corretamente ao parar de subir juros na semana passada. Antes eu queria confirmar a hora oficial do Brasil, agora são 11 horas e 16 minutos. Queria ouvir a sua análise, professor. Creio que sim, acho que a medida foi acertada e os resultados estão aí evidenciando essa queda da inflação, tanto no que diz respeito ao IGPM, quanto no que diz respeito ao IPCA, assim como em outros indicadores, até mesmo na internet nós temos observado uma queda sistemática dos índices de inflação. É uma notícia, sem dúvida, muito positiva, porque não vamos nos esquecer que a inflação é como se fosse um imposto, porque ela retira a renda. Você compra com base na renda real, Luiz. E pior do que isso é que é um imposto e é um imposto regressivo, porque onera mais exatamente quem ganha menos. Portanto, estas notícias de redução da inflação, que já vem acontecendo aí há 2 meses, provavelmente deve se repetir no próximo mês, são notícias, sem dúvida, alvissareiras. Professor, apesar da queda da inflação, quando a gente vê no acumulado em 12 meses, ainda está num patamar elevado, o que ajuda a corroer a renda das famílias, principalmente as mais carentes. Isso, de alguma forma, tem impacto no varejo, no setor de serviços. No entanto, eu acabei de mostrar um aumento da confiança, tanto do varejo quanto do serviço. O senhor que gosta de analisar esses dois setores, é um grande especialista em varejo e em serviço, gostaria de ouvir a sua análise. O que estaria justificando esse leve otimismo, digamos assim, do varejo e dos serviços, já que estamos aí há 3 dias de um processo eleitoral? Veja, se você tomar os dados de rendimento real nos últimos meses, nós percebemos que efetivamente houve uma queda do rendimento real das famílias, mas a massa real de pagamentos aumentou. Então, o aumento da massa real de pagamentos, associado com algumas expectativas mais otimistas sobre o futuro da economia, em que pese as dificuldades que o mundo inteiro enfrenta, nós temos aí inflação no mundo inteiro, nos Estados Unidos 8%, Inglaterra 9%. Então, estas condições têm estimulado as pessoas e o que se revela, evidentemente, nos índices de confiança do varejo, que melhoraram e que pese o fato de as vendas ainda não estarem num patamar bastante razoável, ou seja, ainda há espaço para um crescimento significativo do varejo. Professor, tem uma pergunta que eu não posso perder a oportunidade, o senhor que é um especialista em varejo. A gente vai ter pela primeira vez na história uma Copa do Mundo no fim do ano. Historicamente sempre foi no meio do ano, nos meses de junho e julho, e agora vai pegar aí metade de novembro e um pedaço de dezembro. De que forma o senhor imagina que a Copa vai ajudar ou atrapalhar o comércio, se a gente imaginar que vai ser um contexto de Black Friday e vendas de Natal? A Copa do Mundo acaba sempre sendo um motivo de estímulo, evidentemente que estimula alguns ramos do varejo, porque o dinheiro é um dinheiro determinado, que cabe no bolso. Então, determinados itens você observa um aumento e outros você percebe uma redução por conta do deslocamento da demanda. Mas eu acredito que, até mesmo porque existe um otimismo muito grande em relação à própria seleção brasileira, os brasileiros estão bastante otimistas em relação aos resultados da Copa. E deve ser um fator positivo para o varejo. Muito bem. Professor, eu quero agora colocar em debate o tema privatizações. Nessa campanha eleitoral, a gente percebe que os candidatos têm alguma divergência sobre o assunto. Alguns defendem privatização de estatais, outros não. Vou pegar aqui o exemplo dos setores de aeroportos.
Recentemente, o governo promoveu um leilão de concessão de vários aeroportos. A principal estrela foi o aeroporto de Congonhas. Por outro lado, o aeroporto Santos Dumont, lá do Rio de Janeiro, ficou para o ano que vem. E a gente vai acompanhar agora uma reportagem do Rodrigo Viga mostrando que talvez nem no ano que vem saia essa privatização. Acompanhe. A concessão dos aeroportos do Galeão e Santos Dumont aqui no Rio de Janeiro pode ficar para o ano de 2024. A perspectiva foi traçada pelo secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Bruno Eustáquio. A licitação do Santos Dumont chegou a ser programada e cogitada para a 7ª rodada, realizada esse ano, que tinha como principal atrativo o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Mas depois de muita polêmica e movimentação política por parte das autoridades aqui do Rio de Janeiro, o terminal carioca foi retirado do certame. Bruno Eustáquio, secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, acrescentou que as discussões sobre o futuro dessas duas concessões, Galeão e Santos Dumont, ainda estão em curso, sem um norte definido. O receio das autoridades aqui do Rio de Janeiro era que a concessão do Santos Dumont, que previa a possibilidade de o terminal fazer voos internacionais, matasse, liquidasse o Galeão. A concessão do terminal internacional Antônio Carlos Jobim foi feita no governo Dilma Rousseff, mas nunca atingiu metas e objetivos traçados. A licitação foi feita em meio aos preparativos para os Jogos de 2016. Esse ano, a operadora do Galeão anunciou que pretende devolver a concessão do terminal, após muitas frustrações. A outorga paga pelo consórcio lá atrás, vencedor da licitação do Galeão, foi de 19 bilhões de reais, um ágio bem acima do preço mínimo. Vamos ouvir Bruno Eustáquio falando sobre o futuro das concessões de Galeão e Santos Dumont aqui na Jovem Pan. E obviamente Santos Dumont e Galeão fazem parte de uma discussão. Concessão não, obviamente da 8ª rodada. Que seria quando? Possivelmente 2024. A gente está olhando agora o interesse público com relação à aviação regional, para onde de fato precisa a vontade pública chegar para transformar a realidade dos aeroportos. A gente tem feito isso com as concessões. A 7ª rodada foi uma prova disso. Pegou ali Congonhas e viabilizou outros 10 aeroportos. As autoridades aqui do Rio de Janeiro cogitam até mesmo a possibilidade de uma operação casada, uma concessão conjunta de Santos Dumont e Galeão. O vencedor do certame administraria os dois aeroportos que passariam a operar de forma complementar. Do Rio, Rodrigo Viga. Muito bem, colocamos então esse exemplo do setor aéreo, aviação. Tivemos a privatização de Congonhas, a concessão em leilão recente e, pela reportagem do Rodrigo Viga, vai ficar para 2024 os leilões do Galeão e também do aeroporto de Santos Dumont. Nesse contexto, professor Felizoni, qual a sua opinião sobre privatizações? O senhor acha que o Brasil deveria manter as estatais nas mãos dos governos ou a gente deveria, de fato, privatizá-las? As estatais tiveram um papel importante na década de 60 na captação de recursos para o desenvolvimento. Hoje, não mais. Na verdade, em economia, nós sabemos que o primado do consumidor depende fundamentalmente da competição. Quanto mais competição nós tivermos, melhor serão captados os benefícios ao consumidor final. Infelizmente, as estatais acabam sendo utilizadas politicamente, acabam sendo menos eficientes do que poderiam. Portanto, as empresas que estão sob o regime de mercado, obviamente reguladas por agências reguladoras, etc., acompanhadas efetivamente pelo Estado na forma de monitoramento, isso é muito melhor do que simplesmente a proteção de interesses de grupos específicos. Muito bem, vamos agora dar uma conferida no mercado financeiro. Nós preparamos 3 gráficos aqui para apresentar no nosso telão. Eu queria antes dizer que saiu uma informação importante da economia americana, saiu o resultado final
do PIB, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que encolheu oficialmente 1,6% no segundo trimestre. Lembrando que no primeiro trimestre já havia encolhido 0,6%, ou seja, são 2 trimestres consecutivos de encolhimento da economia americana, o que tecnicamente dá um processo de recessão. Lembrando que estamos num contexto em que o Federal Reserve, Banco Central Americano, está elevando os juros e o grande temor do mercado financeiro é dessa recessão ser mais profunda e mais prolongada do que todos os investidores imaginavam. E claro que neste momento predomina um mau humor nas principais bolsas do mundo, inclusive aqui no Brasil. Vamos para o telão. Índice Bovespa abriu em queda de 1,06% hoje aos 107.297 pontos. Na próxima tela, as principais bolsas todas no vermelho. A única exceção foi a Bolsa de Tóquio. Começando com os Estados Unidos, pregão já em andamento, forte queda de 1,65% no índice Dow Jones, S&P 500, 2,06% de perdas, Nasdaq 2,64%. Na Europa, o quadro pessimista é o mesmo, tudo caindo. Em Frankfurt, na Alemanha, 1,50%. Reino Unido, Londres, 1,55%. Paris, 1,31%. Na Espanha, Madrid, 1,68%. Na Ásia, Xangai teve leve queda de 0,13%. Tóquio subiu 0,95%. Lembrando que essa alta de Tóquio, pelo fuso horário, foi anterior a essa notícia do encolhimento da economia americana, portanto, provavelmente no pregão de amanhã, Tóquio vai refletir esse mau humor de hoje e em Hong Kong uma queda também de 0,49%. Temos as moedas para conferir, é normal quando as bolsas caem, quando o pessimismo predomina, o dólar sobe no mundo inteiro, inclusive no Brasil, não é diferente hoje, alta de 0,43%, o dólar a R$ 5,40. O euro também subindo 0,44%, R$ 5,26. Bitcoin perdendo 1,22% aos 19.199 dólares. Eu queria chamar de volta então o professor Cláudio Felizoni, ele que é economista e professor da FIA Business School, para ouvi-lo sobre essa questão da recessão americana. Eu queria antes conferir a hora oficial do Brasil, 11h28. Professor Felizoni, o senhor vê com algum temor, com alguma preocupação essa questão da economia americana? Será que teremos uma recessão mais prolongada e mais profunda do que o mercado financeiro estava imaginando? Esse é o resultado das circunstâncias que nós estamos vivendo. Tivemos aí uma pandemia que afetou o mundo todo. Temos guerra na Europa, o que traz grande incerteza, principalmente no que diz respeito à questão de energia, mas, em que pesem essas condições, no Brasil, nós imaginamos que este ano temos a possibilidade de um crescimento de 1,5%, e para o ano que vem, por volta de 0,5%. Essas condições internacionais, evidentemente, criam um grande temor, mas o Brasil é visto com otimismo, porque nós temos aqui grandes oportunidades de exploração, de investimentos. Temos uma situação política com as instituições funcionando. Então, tudo isso nos dá, vamos dizer assim, um pouco mais de otimismo em relação às condições futuras da economia brasileira, que é o que efetivamente interessa, apesar das condições desfavoráveis que nós estamos assistindo nos Estados Unidos e até mesmo na Europa. Professor Felizoni, para encerrarmos a nossa entrevista, temos ainda 40 segundos. Queria ouvir do senhor o seguinte: esse cenário otimista que o senhor enxerga para o Brasil independe do resultado das eleições? Ou seja, tanto faz se vai ganhar Lula, Bolsonaro ou eventualmente alguém da terceira via, ou para o senhor esse cenário otimista depende do ganhador das eleições? Eu acredito que depende bastante de quem sairá vencedor nas próximas eleições, em função das orientações econômicas que cada um dos
dois candidatos, principalmente os dois candidatos, têm em relação à política econômica. Então, um do lado um pouco mais liberal, outro com uma visão um pouco mais estatizante. Então, depende destas opções o futuro que deve se configurar no horizonte imediato. Perfeito. Professor Cláudio Felizoni, economista, professor da FIA Business School, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. E eu queria encerrar o nosso mercado financeiro com uma informação que vem dos Estados Unidos. Mark Zuckerberg, o fundador, dono do Facebook, quem diria, perdeu metade da sua fortuna. Metade da sua fortuna. Acompanhe o comentário do nosso comentarista de negócios, Bruno Meyer. Já pensou perder metade do seu patrimônio? É melhor não falar isso nem brincando, né? Mas é o que aconteceu com o fundador e dono da Meta. Mark Zuckerberg perdeu metade da fortuna. Ninguém nos Estados Unidos perdeu tanto dinheiro como Mark Zuckerberg perdeu no último ano. Para se ter ideia do que foi isso, há menos de 2 anos ele era a terceira pessoa mais rica do mundo, atrás apenas de Jeff Bezos, da Amazon, e de Bill Gates, da Microsoft. Hoje, a sua fortuna é de 57 bilhões de dólares. Nada mal, né? Esse número foi usado como base nos preços de ações do dia 2 de setembro. Mas é muito diferente dos 106 bilhões de dólares que ele ostentava há 2 anos. Pior, ele agora não é mais um dos 10 homens mais ricos dos Estados Unidos. É a primeira vez desde 2015 que Zuckerberg não ocupa uma das 10 primeiras posições. Aí você pode perguntar, né? Por quê? Bem, isso aconteceu porque grande parte da fortuna dele está atrelada às ações do Facebook, que chegou a valer mais de $1 trilhão e agora está avaliada em 390 bilhões de dólares. Mark Zuckerberg é o maior acionista do Facebook, com 13,6% das ações. A empresa tem enfrentado a competição por anunciantes com o TikTok, em meio ainda a aposta de Zuckerberg na criação do metaverso, com investimentos pesados em realidade virtual que reduzem o lucro. Mark Zuckerberg se tornou bilionário aos 23 anos em 2008, apenas 4 anos após fundar o Facebook. O posto de pessoa mais rica do mundo hoje é de Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, com 276 bilhões de dólares.